Olá, meus queridos. Eu sou a Teresa, tenho 78 anos e hoje vou contar para vocês a história que mudou a minha vida da água para o vinho. Mas antes de começar, queria saber, de onde você está me assistindo, hein? Deixa aí nos comentários a sua cidade. E se você curte histórias de verdade que ensinam a gente sobre coragem e superação, já deixa seu joinha e se inscreve no canal. Agora, vamos voltar lá para 1972. Quando eu tinha só 25 anos e achava que vivia um casamento de comercial de margarina. Eu nasci numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, sabe? Um lugar onde as moças eram criadas para ser boa esposa e mãe. Meus pais eram gente simples. Meu pai trabalhava na roça e minha mãe cuidava da casa e dos 5 filhos. Eu era a segunda mais velha e, nossa, sempre fui a mais sonhadora. Enquanto minhas irmãs brincavam de casinha, eu ficava lá, viajando, imaginando como seria morar na cidade grande, ter minha casa, quem sabe até trabalhar numa firma. Mas naquela época, né? Menina que nem eu mal terminava o ginásio. Conheci o Ricardo quando eu tinha 18 anos, numa quermesse da padroeira da cidade. Ele já tinha 27, usava uma roupa social, bem alinhada, e trabalhava como representante comercial para uma empresa de São Paulo. Gente, o Ricardo parecia um ator de cinema. Bonito, educado e sempre com umas histórias incríveis sobre a capital. Perto dos rapazes da minha cidade, ele era um príncipe, cheio de ambição. Meu pai, coitado, não gostou no começo. Dizia que homem que viaja muito não era de confiança. Mas o Ricardo tinha um charme, sabe? Logo conquistou a família inteira. Namoramos por 10 meses, sempre com minha mãe ou minhas tias de vela. Foram meses de cartinhas de amor apaixonadas durante as viagens dele e de presentinhos que ele trazia quando voltava. Lembro até hoje de um batom vermelho que ele me deu, o primeiro da minha vida. Minha mãe não deixou eu usar, claro, mas eu passava escondido quando estava sozinha no quarto. A gente se casou em março de 1965, numa cerimônia simples na igreja matriz. Eu usei um vestido branco que minha mãe e eu costuramos juntas. E o Ricardo? Nossa! Tava um gato de terno azul marinho. Lembro do cheirinho das flores do campo no altar e daquela sensação de que minha vida finalmente estava começando. 2 semanas depois, nos mudamos para uma casinha nos arredores de São Paulo. Os primeiros anos foram um sonho de verdade. O Ricardo viajava bastante a trabalho, mas sempre voltava com novidades e um mimo para mim. A gente tinha uma rotina que para mim era perfeita. Ele ia na segunda e geralmente voltava na quinta ou na sexta. No fim de semana, a gente ia no cinema, passeava no parque ou só ficava em casa mesmo, de boa. E eu fazia umas comidinhas especiais para agradar. Em 1967, nasceu nosso primeiro filho, o Lucas. 2 anos depois, veio a Júlia. Eu me dedicava de corpo e alma aos nossos filhos e à casa. Enquanto isso, o Ricardo só trabalhava duro para sustentar a família. Ele era um bom pai quando estava em casa. Trazia brinquedo, brincava com as crianças, contava história para dormir. Com o tempo, as viagens dele foram ficando mais longas. Mas eu entendia, né? Afinal, ele estava construindo uma carreira, garantindo o nosso futuro. Nossa vida social era mais com o pessoal do trabalho do Ricardo e as esposas deles. Tinha uns jantares de vez em quando, churrasco no domingo, festinha de aniversário das crianças. E o Ricardo era sempre o centro das atenções. Contava piada, contava história das cidades que visitava, e eu ficava toda orgulhosa do lado dele, mesmo sendo mais quieta, na minha. A família dele morava no Rio de Janeiro, e a gente visitava 1 ou 2 vezes por ano. Já a minha família, lá em Minas, eu via bem menos. Nas cartas que eu escrevia para minha mãe, eu pintava uma vida perfeita. Omitia as briguinhas, a solidão que eu sentia quando ele viajava, a dificuldade de criar 2 crianças praticamente sozinha. Afinal, a escolha foi minha. Eu tinha que mostrar que tinha dado certo. Quando o Lucas fez 6 anos e a Júlia 4, a gente se mudou para uma casa maior, num bairro melhor. O Ricardo tinha sido promovido a gerente de vendas regional, o que significava uma grana melhor, mas também mais responsabilidade. E viagens ainda mais longas. Agora ele passava semanas inteiras fora. Voltava só por uns dias. Eu sentia uma falta danada dele, mas me consolava pensando que era temporário, que logo ele ia conseguir um cargo mais fixo. Foi nessa época, lá por 1972, que eu comecei a notar umas coisinhas estranhas, umas ligações esquisitas,
que a pessoa desligava quando eu atendia. O Ricardo mais distante, sabe? Menos interessado em mim e nas crianças. Desculpas para não ir nos eventos de família. E principalmente as viagens dele que pareciam ter um padrão curioso. Ele sempre passava pelo menos uma semana por mês na mesma cidade do interior de São Paulo, Campinas. Na época, eu tentava afastar essas suspeitas. Achava que era coisa da minha cabeça, cansaço de cuidar de tudo sozinha. O Ricardo era um bom marido, um bom pai, um homem trabalhador. Ele jamais faria algo para machucar nossa família. Pelo menos era nisso que eu acreditava com todas as minhas forças. Sempre dizem que a gente sente quando tem algo errado no casamento, não é mesmo? Mas a verdade, gente, é que muitas vezes a gente escolhe não ver. Foi assim comigo por muito tempo. Os sinais estavam todos lá, pequenos no começo. Depois cada vez mais óbvios. Mas eu preferia ignorar, fingir que estava tudo bem. As primeiras suspeitas para valer surgiram num domingo de 1973. A gente estava arrumando o quarto e eu achei um recibo no bolso de um terno do Ricardo. Era de uma joalheria em Campinas, da semana anterior. O valor era alto, mas não tinha joia nova nenhuma em casa. Quando eu perguntei, ele ficou todo nervoso. Disse que era um presente para a secretária da firma, que estava se aposentando. A explicação até fazia sentido, mas o jeito que ele falou, o jeito que ele desviou o olhar, plantou uma sementinha de dúvida no meu coração. Naquela noite, eu não preguei o olho. Fiquei virando na cama, pensando em outras coisas estranhas que eu tinha notado, tipo o fato de ele sempre tomar banho assim que chegava de viagem, antes mesmo de dar um abraço nas crianças, ou o jeito que ele guardava a agenda de trabalho dele às 7 chaves, ou as vezes que o telefone tocava tarde da noite e ele ia lá pro quintal para atender. Na manhã seguinte, decidida a espantar esses pensamentos, mergulhei na rotina com as crianças. O Lucas já estava na escola e a Júlia, no pré. Eu me ocupava com a casa, cozinhando, ajudando com o dever de casa. Participava do grupo de mães da escola, da comunidade da igreja. Era uma vida simples, mas que me deixava feliz. Nos meses seguintes, tentei ignorar as suspeitas. Me convenci de que era só insegurança minha. Mas aí vieram outros sinais. Um perfume de mulher diferente na camisa dele, que eu achei lavando roupa. Nomes de mulher riscados na agenda, quando ele esqueceu de trancar. Contas de telefone com um monte de ligações para o mesmo número em Campinas. Numa noite, enquanto o Ricardo dormia, eu fiz uma coisa que nunca imaginei fazer na vida. Peguei a agenda dele e copiei o tal número misterioso. No dia seguinte, depois de deixar as crianças na escola, fui até o orelhão do bairro e liguei. Uma mulher atendeu. Quando eu perguntei pelo Ricardo, ela respondeu com a maior naturalidade. Ele tá viajando. Volta na quinta. Quem gostaria de falar? Eu desliguei sem dizer nada. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos tremiam sem parar. Naquela tarde, sentada na mesa da cozinha, com uma xícara de café esfriando, a ficha finalmente caiu. Meu casamento era uma mentira. O Ricardo tinha outra mulher, talvez até outra família. E eu, que sempre me achei uma boa esposa, não tinha sido suficiente para ele. A dor era quase física, sabe? Como se algo dentro de mim tivesse quebrado. Mas, e agora? O que fazer? Naquela época, uma mulher separada era uma vergonha. Eu não tinha estudo, nunca tinha trabalhado fora. Como eu ia sustentar meus filhos? Como eu ia encarar o julgamento das pessoas? E tinha o amor, né? Apesar de tudo, eu ainda amava o Ricardo. Ou talvez eu amava a ideia que eu tinha dele. O homem que eu achava que ele era. Por semanas, eu carreguei aquele segredo sozinha. Às vezes eu quase me convencia de que tinha entendido tudo errado, que tinha uma explicação inocente. Mas aí o Ricardo ligava, avisando que ia precisar ficar mais uns dias em Campinas. E a dúvida voltava com tudo. Uma tarde, arrumando o quarto das crianças, achei uma caixa de sapatos velha, lá no fundo do armário. Dentro, eu guardava todas as cartinhas de amor que o Ricardo me escreveu no namoro. Reler aquilo foi agridoce. Cada palavra de carinho agora parecia uma mentira bem contada. Foi ali, com as cartas espalhadas na cama, que eu tomei uma decisão. Eu precisava saber da verdade. Toda a verdade. Não importava o quanto dosse. Uma vizinha minha tinha um irmão que era taxista em Campinas.
Criei coragem, contei uma versão mais leve da história para ela e pedi ajuda. Ela ficou meio assim no começo, mas acabou concordando. Pediu para o irmão checar um endereço que eu achei num envelope, dentro da mala do Ricardo. 2 semanas depois, recebi um envelope com umas fotos. Eram fotos de uma casa simples, mas bem cuidada. Numa delas, o Ricardo estava no jardim, abraçado com uma mulher morena. Em outra, ele brincava com uma menininha que devia ter a idade da Júlia. Aquilo me arrasou. Passei a noite inteira chorando baixinho no banheiro para as crianças não ouvirem. Eu me senti humilhada, traída, descartável. A vida que eu construí com tanto carinho parecia uma piada de mau gosto. O homem que eu achava que conhecia melhor que ninguém era, na verdade, um completo estranho. Nos dias seguintes, eu entrei no piloto automático. Levei as crianças para a escola, fiz comida, ajudei na lição, tudo como se o meu mundo não tivesse desabado. O Ricardo estava viajando, o que me deu tempo para pensar. Pensei em confrontar ele logo de cara, exigir uma explicação, talvez até contar para todo mundo a canalice dele. Mas alguma coisa me dizia que não era por aí. Uma tarde, visitando minha amiga Sandra, que era secretária num escritório de advocacia, eu desabafei. Foi ela quem me deu a ideia que mudaria minha vida. Teresa, por que você não começa a se preparar para ser independente? Antes de tomar qualquer decisão. Aquela frase. Foi como acender uma luzinha no meio da escuridão. Se o Ricardo tinha construído uma vida secreta, talvez eu também pudesse construir algo para mim. Em silêncio. Enquanto eu decidia o que fazer com o meu casamento, quando contei da minha situação para Sandra, ela me olhou no fundo do olho e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Amiga, a melhor vingança é viver bem. Não decida nada enquanto você depender dele. A Sandra era divorciada, coisa rara naquela época, e tinha se virado sozinha. Para mim, ela era uma mulher de outro mundo. Independente, confiante, dona do próprio nariz. Voltei para casa naquele dia com uma força nova brotando dentro de mim. Não ia ser fácil, mas eu precisava me preparar antes de encarar o Ricardo. Primeiro, eu precisava descobrir qual era a nossa situação financeira de verdade. Quando o Ricardo voltou de viagem, comecei a prestar mais atenção quando ele falava de trabalho, de comissão. Pela primeira vez, eu pedi para ver os extratos do banco, falando que queria aprender a administrar o nosso dinheiro. Ele estranhou, mas não desconfiou. O que eu descobri não foi nada bom. O Ricardo ganhava bem, mas gastava muito. A gente tinha pouca grana guardada e a casa ainda era financiada. Tava na cara que uma boa parte do salário dele ia para manter a outra família. Se eu me separasse, ia passar um aperto danado. Principalmente porque naquela época era muito difícil uma mulher separada conseguir a guarda dos filhos e uma pensão justa. Foi aí que eu lembrei do meu dom para costura. Desde menina, eu fazia roupinha para as minhas bonecas. Depois, comecei a costurar para mim, para as crianças. Todo mundo sempre elogiava. Pensei, talvez eu pudesse transformar isso numa fonte de renda. Sem contar para ninguém, comecei a guardar um dinheirinho do que o Ricardo deixava para casa. Era pouco, mas era um começo. Com essa grana, eu comprava tecidos melhores, aviamentos. A Sandra me ajudou a espalhar a notícia entre as colegas de trabalho dela que eu fazia consertos e ajustes por um precinho camarada. Os primeiros trabalhos foram simples. Barra de calça, apertar um vestido, pregar botão. Eu fazia tudo enquanto as crianças estavam na escola e guardava tudo direitinho antes de todo mundo chegar. Aos poucos, as clientes foram aumentando. Uma indicava para outra. Logo, eu já estava pegando encomenda de peça inteira. Vestido de festa, conjuntinho para trabalhar. Eu trabalhava mais quando o Ricardo viajava, o que, ironicamente, estava acontecendo cada vez mais. Quando ele estava em casa, eu era só atenção para ele e para as crianças. Mantinha a pose de esposa perfeita. Era exaustivo viver essa vida dupla. Mas a cada dia eu me sentia um pouco mais forte, mais capaz. Um dos momentos mais difíceis foi quando a Júlia, com 6 aninhos, me perguntou por que o pai viajava tanto. Ele não gosta de ficar com a gente? Ela perguntou com os olhinhos cheios d'água. Meu Deus! Precisei de toda a minha força para não desabar ali. Expliquei do melhor jeito que pude que o trabalho do pai era importante, mas que ele amava muito a gente. Não sei se ela acreditou, mas o assunto morreu por um tempo.
Cerca de um ano depois de começar com as costuras, recebi uma encomenda que mudou tudo. A cunhada da Sandra ia casar e precisava de um vestido para a mãe da noiva. Era um trabalho muito mais chique, mais complexo, mas eu topei o desafio. Passei noites em claro desenhando, cortando, costurando. O resultado ficou um espetáculo. A senhora amou o vestido e fez questão de contar para todas as amigas quem tinha feito aquela peça exclusiva. De repente, meu trabalhinho clandestino ficou famoso. Comecei a receber encomenda para vestido de festa, roupa de madrinha, até vestido de noiva mais simples. Eu precisei me organizar melhor. E já não dava mais para esconder o que eu estava fazendo. Uma noite, no jantar, contei para o Ricardo que estava fazendo uns trabalhos de costura para ajudar nas despesas. Falei por baixo, sabe? Disse que era um hobby que dava um dinheirinho. Para minha surpresa, ele não se opôs. Na verdade, ele pareceu até aliviado por eu ter com o que me ocupar nas ausências dele. Pediu só para eu não descuidar das crianças e da casa, o que, óbvio, eu jamais faria. Com essa permissão, eu pude trazer minha máquina para a sala e trabalhar de dia. Contratei uma moça do bairro para me ajudar com a limpeza 2 vezes por semana, o que me deu mais tempo para costurar. O Lucas e a Júlia, já com 10 e 8 anos, estavam crescendo. À tarde, enquanto eles faziam a lição na mesa da cozinha, eu ficava costurando ali perto, sempre de olho para ajudar. O dinheiro que eu ganhava ia para uma conta no banco que eu abri em segredo. Não era muito no começo, mas crescia, firme e forte. Aprendi a lidar com as finanças, a calcular preço, a negociar com o fornecedor. Cada pequena vitória me dava mais confiança. Em 1976, outra virada. Uma cliente minha, dona de uma boutique no centro, me convidou para criar umas peças exclusivas para a loja dela. Era a oportunidade de crescer, mas significava assumir mais compromisso. Talvez até alugar um cantinho para trabalhar. Eu hesitei. Uma parte de mim ainda se apegava à ideia do casamento perfeito, à esperança de que talvez o Ricardo largasse a outra família e ficasse só com a gente. Mas outra parte de mim sabia que isso era quase impossível e que eu precisava continuar construindo a minha independência. Depois de muito pensar, eu aceitei. Aluguei uma salinha nos fundos de um prédio comercial perto de casa. Com a ajuda da Sandra e de outras amigas, decorei o espaço. Simples, mas com bom gosto. Comprei uma máquina de costura industrial usada e contratei uma moça para me ajudar. Quando contei para o Ricardo da novidade, ele pareceu orgulhoso. Minha esposa, uma empresária, ele brincou. Talvez ele estivesse aliviado por eu estar construindo minha própria vida. Menos culpa para ele, né? Ou talvez ele realmente admirou minha coragem. De qualquer forma, a aprovação dele, embora fosse importante para manter a paz, já não era mais essencial para mim. A cada mês, minha confiança e minha independência cresciam. Eu começava a enxergar um futuro onde eu poderia me sustentar e sustentar meus filhos, se precisasse, mas eu ainda não estava pronta para botar as cartas na mesa. Um pouco por medo, um pouco por não querer bagunçar a vida das crianças, eu continuei mantendo as aparências. E assim eu vivi, dividida entre 2 mundos. A esposa dedicada quando o Ricardo estava em casa, e a empresária que estava nascendo, quando ele estava fora. Era um equilíbrio difícil, exaustivo, mas que, sem eu perceber na época, estava me preparando para o que vinha pela frente. Os anos foram passando e meu ateliê só melhorava. O que começou como um bico em casa virou um negócio respeitado. Eu já tinha 2 funcionárias fixas e contratava mais gente quando o movimento apertava, tipo perto de formatura e casamento. Meus filhos cresciam. O Lucas já estava no colegial e a Júlia logo atrás. Eram bons meninos, estudiosos, carinhosos, apesar da ausência do pai. O Ricardo continuava com as viagens dele, mas alguma coisa tinha mudado. Ele parecia mais distante, sabe? Menos preocupado em manter as aparências. Às vezes passava semanas sem ligar para saber das crianças. Quando estava em casa, parecia que a cabeça dele estava em outro lugar. Um lugar que eu sabia muito bem qual era. Mesmo assim, a gente mantinha a fachada de família de comercial. Jantar de domingo, encontro com amigos. Era um teatro. As crianças sentiam que tinha algo errado, mas nunca falavam nada. E eu também não. Ainda sem saber qual era a hora certa de explodir a bomba. Em 1979, aconteceu o que tinha que acontecer. Recebi uma encomenda para fazer um vestido de madrinha para uma senhora de Campinas, que vinha para São Paulo para o casamento de uma sobrinha. Quando ela chegou para a primeira prova, eu gelei. Era ela. A outra mulher do Ricardo. Não tinha como errar.
Eu tinha visto a foto dela anos antes. Ela, claro, não fazia ideia de quem eu era. Agiu normalmente, reclamou da viagem, falou do casamento. Com as mãos tremendo, eu fiz as marcações no vestido enquanto ela tagarelava. Mencionou que o marido viajava muito, que tinha uma filha de 11 anos, que morava em Campinas desde que casou. Cada palavra era uma facada. Quando ela foi embora, eu prometi para mim mesma que ia terminar o vestido e pronto. Mas, o destino. O destino. Na semana seguinte, quando ela voltou para a prova, trouxe a filha. A menina Beatriz tinha a mesma idade da Júlia, e era a cara dela. Os mesmos olhos do Ricardo, o mesmo sorriso. Vendo as duas, lado a lado, ninguém duvidaria que eram irmãs. O choque foi tão grande que eu tive que pedir licença e ir ao banheiro. Chorei baixinho por uns minutos, me recompus e voltei. A mulher, Lúcia, era o nome dela. Notou que eu estava esquisita. Perguntou se eu estava bem. Menti. Disse que tinha recebido uma notícia triste. Ela foi toda solidária. A vida tem dessas coisas. Mal sabia ela. Terminei o vestido. Ela me convidou para visitá-la se um dia eu fosse a Campinas. Agradeci, educada, sabendo que isso jamais ia acontecer. Quando a porta fechou, eu desabei numa cadeira, exausta, física e emocionalmente. Aquele encontro foi a gota d'água. Não dava mais para viver aquela mentira. Não era justo comigo, com meus filhos. E, surpreendentemente, percebi que também não era justo com a Lúcia e a filha dela. Éramos todas vítimas das escolhas do Ricardo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu fiz um balanço da minha vida. Financeiramente, eu estava muito melhor do que imaginei. Meu ateliê dava lucro suficiente para nos sustentar com conforto. A casa estava no nome do Ricardo, mas eu tinha grana guardada para alugar um lugar decente se precisasse. Meus filhos não eram mais criancinhas. Na verdade, eu suspeitava que eles talvez até ficassem aliviados com o fim daquela farsa. Meus pais já tinham falecido, mas eu tinha uma irmã em São Paulo que me daria apoio, e tinha amigas leais, como a Sandra. Pela primeira vez em anos, eu me permiti pensar sério em confrontar o Ricardo e acabar com o casamento. Não por raiva, nem por vingança, mas porque eu merecia mais. Eu merecia honestidade, respeito, e talvez a chance de encontrar um amor de verdade um dia. Quando o Ricardo voltou da viagem seguinte, eu notei algo diferente nele. Ele parecia preocupado, mais irritado que o normal. Durante o jantar, mal falou com as crianças. Depois que elas saíram, ele me chamou para conversar. Sentados na sala, com o radinho baixo tocando, ele começou a falar de problemas no trabalho, de estresse, e de repente mudou de assunto. Teresa, preciso te contar uma coisa. Ele disse, sem me olhar. Eu fiz uma besteira enorme há alguns anos. Uma coisa que nunca devia ter acontecido. Meu coração disparou. Será que depois de todos esses anos ele ia confessar? Eu tenho outra família em Campinas, ele continuou. Uma mulher e uma filha. Começou como um caso, mas... Bom, ela engravidou e eu não tive coragem de abandonar. Eu fiquei em silêncio, só observando. Era surreal ouvir aquilo da boca dele. Depois de tanto tempo. Eu amo você e as crianças, sempre amei. Mas também, não posso negar que tenho sentimentos por eles. A voz dele falhou. Eu continuei quieta. Deixei o silêncio pesar. Eu tô te contando isso agora porque a empresa tá me transferindo de vez para Campinas. É uma promoção, na verdade. Pensei que a gente podia se mudar. Você, as crianças. Mas sei que é complicado. Você tem seu negócio aqui, as crianças têm a escola. Ele finalmente me olhou nos olhos. Eu preciso tomar uma decisão, Teresa. E achei que você merecia saber a verdade. O que ele não sabia era que a minha decisão já estava tomada há muito tempo. Com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, eu respondi. Ricardo, eu já sei da Lúcia e da Beatriz. Há anos. Foi a vez dele ficar mudo. Eu vi as fotos, ouvi os telefonemas, juntei as peças. E por coincidência, a Lúcia foi minha cliente. Veio com a Beatriz no meu ateliê. Ele ficou pálido, chocado. Durante todos esses anos, eu continuei. Eu estive me preparando para esse momento. Construí minha independência, criei nossos filhos praticamente sozinha e aprendi a viver
sem depender de você. Eu não vou me mudar para Campinas. E nem vou continuar nesse casamento. Você fez a sua escolha há muito tempo, só não teve coragem de assumir. A cara do Ricardo naquela noite. Eu nunca vou esquecer. Surpresa, vergonha e talvez um pouco de alívio. Por anos ele viveu se equilibrando entre duas vidas. De certa forma, a minha decisão de acabar com aquilo tudo foi libertadora para ele também. Os dias seguintes foram difíceis. Discutimos a casa, a grana e, principalmente, como contar para os filhos. O Ricardo queria esperar, talvez até esconder a outra família. Mas eu bati o pé. Eles mereciam a verdade, por mais que dosse. Num domingo à noite, sentamos com o Lucas e a Júlia e contamos tudo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. O Lucas, com 15 anos, ficou furioso. Gritou com o pai, disse que nunca mais queria vê-lo e bateu a porta. A Júlia, mais quieta, chorou baixinho, fazendo perguntas sobre a irmã que ela nunca soube que existia. O Ricardo, pela primeira vez, pareceu se arrepender de verdade ao ver o sofrimento que causou. Nas semanas seguintes, nossa casa virou um campo minado. O Lucas não falava com o pai. A Júlia alternava entre a tristeza e uma curiosidade doída sobre a meia-irmã. Eu me enfiei no trabalho, que era meu refúgio. O Ricardo se mudou para um AP temporário. Concordamos que a casa ficaria comigo e com as crianças. Era o mínimo. Ele também se comprometeu a pagar pensão, embora eu tenha deixado claro que podia me virar sozinha. O divórcio começou, algo ainda raro e cheio de estigma em 1979. Algumas amigas se afastaram, outras, como a Sandra, ficaram ainda mais perto. Minha irmã foi um porto seguro. 3 meses depois, recebi um telefonema. Era a Lúcia. Sei que é estranho, ela disse. Com a voz trêmula, mas preciso falar com você. Relutante, aceitei encontrar lá num café. Quando ela chegou, parecia tão nervosa quanto eu. 2 mulheres, ligadas pelo mesmo homem, vítimas da mesma mentira. Quero que saiba. Ela começou. Eu não fazia ideia que o Ricardo era casado. Ele me disse que era viúvo e que tinha 2 filhos que moravam com a avó. Eu não aguentei e dei uma risada. Sem humor nenhum. Para mim, ele dizia que viajava a trabalho. Acho que mentir era com ele mesmo. Aos poucos, a tensão foi passando. Ela me contou a versão dela da história. Eu contei a minha. O plano silencioso para conseguir minha independência. Nossa, você é muito mais forte do que eu, ela disse, com uma admiração que me surpreendeu. Quando o Ricardo me contou tudo, meu mundo caiu. Naquele momento, eu percebi que não sentia a raiva da Lúcia. Ela foi tão enganada quanto eu. A diferença é que eu tive anos para me preparar. Para ela, a verdade chegou como uma bomba. Como está a Beatriz? Perguntei. Confusa, magoada. Ela idolatrava o pai. A Júlia também está sofrendo, confessei. Ela vive me perguntando sobre a irmã. Foi aí que a Lúcia sugeriu algo que nunca teria passado pela minha cabeça. Você acha que, talvez um dia, as meninas pudessem se conhecer? A ideia me assustou. Mas depois, pensando bem, negar isso à minha filha seria continuar, de certa forma, com as mentiras do Ricardo. Os meses passaram. O divórcio saiu. Eu era, oficialmente, uma mulher desquitada, com todo o peso que isso tinha. Mas meu ateliê prosperava. Comecei até a dar aulas de costura à noite. Descobri que adorava ensinar outras mulheres a também serem independentes. 1 ano depois, o encontro aconteceu. Depois de muita conversa e terapia, achamos que era a hora. Marcamos um almoço num restaurante neutro. Só nós 4. Eu, Lúcia, Júlia e Beatriz. O Ricardo ficou de fora. O começo foi tenso. As meninas tão parecidas e tão diferentes. A Júlia mais na dela, a Beatriz mais falante. Mas aos poucos, o gelo quebrou. Elas descobriram que gostavam dos mesmos livros, das mesmas músicas. Riram das mesmas piadas. No final, trocaram cartas. A Lúcia e eu nos olhamos. Um misto de alívio e esperança. Talvez algo de bom pudesse sair daquele sofrimento todo. E saiu. Com o tempo, a Júlia e a Beatriz viraram amigas de verdade. O Miguel também, depois de muito tempo, se aproximou da irmã. E eu e a Lúcia. Nunca fomos melhores amigas, mas criamos um respeito, uma cordialidade que surpreendia todo mundo. Quanto ao Ricardo, ele continuou sendo o pai dos nossos filhos.
Com o tempo, eu perdoei. Não por ele, por mim. E a vida? Ah, a vida seguiu. Meu ateliê virou uma boutique. Aos 45, terminei o colegial. Aos 50, fiz um curso de moda no Senac. Vi meus filhos se formarem, casarem. Aos 60, conheci o Roberto, um professor viúvo. Uma amizade que virou um amor tranquilo, honesto. Algo que eu nunca mais imaginei encontrar. Hoje, com 78 anos, eu olho para trás com gratidão. A traição do Ricardo podia ter me destruído, mas, em vez disso, foi o que me fez renascer. Aprendi que a gente é muito mais forte do que imagina e que, muitas vezes, o que parece o fim do mundo é só o começo de uma nova história. E para você que está aí me assistindo e talvez passando por algo parecido, lembre-se, sua história não acaba na dor. Você tem a força para reescrever o final. Foi assim comigo. E pode ser assim com você também. Obrigada por me ouvirem hoje. E não esquece de deixar seu comentário me dizendo o que achou da minha história. Um beijo carinhoso dessa vovó que aprendeu que, às vezes, os finais inesperados são os mais bonitos. Obrigada por assistir minha história, meus queridos. Se ela tocou seu coração, não esquece de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para mais histórias de superação. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Um abraço carinhoso desta vovó que aprendeu que os finais inesperados podem ser os mais bonitos.